Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a patologia clínica, né? Especificamente, vou pincelar um pouquinho na veterinária também, só para vocês saberem, mas que é uma conversa rápida. A intenção aqui, né, não é explicar tudo, mas eu queria deixar aí, plantar uma sementinha no coração de vocês. Eu sei que milhões de dúvidas vão surgir. Eu estou à disposição, se vocês precisarem, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Mas a sementinha que eu quero plantar é de curiosidade mesmo, de saber que é possível, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como tudo na vida, né? Morar fora também não tem nada de mágica, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que decidir. Eu quero mostrar para vocês que sim, é possível, né? A gente tem outros ex-alunos da UFMG também, da residência, que estão fora. Hoje em dia, a gente tem vários veterinários no Instagram que estão mostrando que é uma realidade possível. Então, assim, é para abrir o horizonte de vocês mesmo, né? Mostrar mais uma possibilidade. Aí eu vou falar um pouquinho, hoje eu estou aqui em Guelph, eu estou aqui em cima, a região, né, o Canadá. Eu estou aqui nessa região, pertinho de Toronto. É uma região bem bonita. Foi uma surpresa depois que a gente começou a pesquisar, e principalmente depois que a gente mudou para cá, porque a gente está numa região aqui entre 3 lagos. Então a gente tem praia aqui, é uma praia de lagos, claro, mas a gente quase acredita que é mar se a água não fosse tão congelante, mas é azulzinho, não dá para você ver o final do lago de tão enorme, então é uma região bem bonita. E essa aqui é a catedral aqui de Guelph, é a principal, é a rua principal, a cidade é bem pequenininha. Então, assim, o centro da cidade é basicamente a avenida que fica olhando para essa igreja. É uma cidade bem fofinha. E aí, quando a gente fala do Canadá, né, tem gente que acha que é só neve, que é só frio, meu Deus, lá não vou para o Canadá, não, porque é tudo muito frio. O Canadá é maravilhoso porque a gente tem as 4 estações muito bem definidas, tem um inverno, né, pesado, longo, mas a gente tem prazer de ter eu tenho aqui 3 exemplos, né? A gente tem o verão, primavera, tudo bem verdinho, ver a explosão da natureza depois do inverno. O outono chega, as folhinhas vão embora, e aí o tão temido e longo inverno, mas cada um tem a sua beleza, a gente consegue aproveitar os looks de verão, inverno, outono, primavera, todos os esportes e atividades de todas as estações. Então, é só para mostrar para vocês um pouquinho do Canadá e o que vocês podem esperar aqui. E eu sempre gosto de mostrar o clima, né, de falar do clima, porque quando você vai morar em outro país, seja Canadá ou qualquer outro lugar, é importante você pesquisar esses aspectos também, porque eles vão influenciar na sua adaptação, né? Se você vai permanecer naquele país ou não. Tem gente, sim, que volta para o Brasil por causa do inverno. Então, quem tem oportunidade de sair, de explorar, de fazer uma visita, é perfeito. Eu não tive essa oportunidade, eu não tinha condição financeira de fazer isso, né? Eu me mudei na cara e na coragem, estou aqui, o inverno faz parte. Eu fiz a minha pesquisa teórica em relação ao inverno e não me arrependo. Então, assim, tem que fazer parte da pesquisa também. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória da veterinária no Canadá, da patologia clínica, que eu tenho certeza que é o que vocês mais querem saber, e um pouquinho da minha rotina aqui da universidade. Então, como a ela já comentou, né, nós nos formamos na PUC Betim, sou filha da PUC com muito orgulho, e eu gosto desse slide porque eu gosto de falar um pouquinho que tipo de aluna que eu era, né? Eu sei que aqui no grupo de estudos a gente tem alunos de vários momentos, de vários períodos da universidade. Então, quando a gente vê alguém que está estudando fora, que está fazendo doutorado no Canadá, nossa senhora, ela deve ser super nerd. Eu fui uma aluna que eu posso dizer que eu consegui achar um equilíbrio, porque eu não repeti nenhuma matéria, mas eu também não era que tirava as melhores notas, eu tirava as notas boas nas matérias que eu gostava e tirava as notas que eu precisava passar nas matérias que eu não gostava. E eu era da cachaça, eu era que ia para a Copa Vete, mas eu falo que quando eu estava na sala de aula, eu estava na sala de aula, e quando eu estava na farra, eu estava na farra. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que encontrem esse equilíbrio, né? Eu não matava aula, eu sentava lá na frente, principalmente as disciplinas que eu não gostava, das disciplinas de grandes, de produção animal, eu não gostava. Eu era a primeira da carteira, sentava na primeira carteira, anotava tudo,
nas aulas de disciplina de aves, parecia assim, que minha mãe, minha família tinha granja, porque eu anotava tudo, perguntava tudo, eu era a chata que perguntava, porque eu queria passar daquilo ali, eu não queria repetir, não fica com essa, tipo, eu não gosto de disciplina, eu vou matar essa aula, eu não aguento ela. É pior porque você vai ter que aguentar ela 1, 2, 3 vezes, é pior. Então, tira o band-aid logo, passa desse trem logo e vida que segue. Então, só para vocês saberem que dá para achar o equilíbrio, dá para a gente curtir a faculdade, que é a melhor fase da vida, que a gente ganha, a gente toma cachaça, mas na hora que estiver estudando, se tiver que abrir mão de festa para estudar, a gente abre, e é isso aí, vamos viver todas as fases direitinho, mas sem, né, prejudicar nosso futuro. Então, eu fiz, desde a faculdade, eu apaixonei no primeiro período com célula, né? Eu dei monitoria, ela também deu monitoria de citologia e histologia, acabou que a gente não deu monitoria juntas, mas ela também foi monitora, também fui por esse caminho. Então, desde a universidade, eu já sabia que eu queria mexer com laboratório. A patologia clínica veio depois, né? Fazer patologia clínica só no 5º período, mas eu dei monitoria e sabia que eu queria mexer com célula, já pensei muito em dar aula também, porque eu amava a professora. Então, durante a universidade, eu fiz todos os meus estágios que eu podia escolher a área, né? Eu fiz em laboratório, fiz meu estágio de conclusão lá na UFMG, né? Essa é uma foto histórica que na época, né, o pessoal não usava jaleco e nesse dia a Anvisa ia visitar, todo mundo botou jaleco e tiramos uma foto porque era um momento histórico, né? Hoje em dia o laboratório tá bonitinho, todo mundo de jaleco e tal, mas nessa fase foi super engraçado. E aqui, só para dar um exemplo para vocês, tem outras pessoas que também estão fora. A Ana fez doutorado nos Estados Unidos, já formou, está morando lá, está super bem trabalhando. O Flávio está praticamente terminando a residência dele de patologia clínica para fazer a prova de especialista também. A Pamela fez o doutorado dela em Portugal. Então, assim, é só querer e fazer o negócio acontecer, que é possível. E aí eu fiz a residência entre 2014 e 2016. Essa aqui é a minha turma, as candangas maravilhosas. Eu tive muita sorte, foi um prazer ter as companheiras que eu tive na residência, porque é um momento muito intenso, a gente trabalha muito, são 60 horas semanais, então ter amigos com a gente é muito importante. Foi isso que a gente criou uma amizade muito legal, eu fico muito feliz com isso. E aqui a Fabíola, minha orientadora, Paulo também foi um co-orientador, foi um professor para todos nós, são pessoas maravilhosas, estão no meu coração. O Rubens foi da minha banca, ele é da clínica, mas ele tem quase os 2 pezinhos na patoclínica, ele gosta muito. E a Nath, que foi minha R2, ela estava lá para me prestigiar no dia da defesa. Aí eu fiz mestrado em toxicologia, eu acho que foi uma oportunidade que apareceu e que eu agarrei com toda a força, assim, eu acho que me acrescentou muito enquanto patologista clínica, eu aprendi novas técnicas, abri um pouco meu horizonte, então é um exemplo para vocês também, se às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente planeja. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes tenta ter controle de tudo e a vida tem me ensinado de que não dá para a gente ter controle de tudo, é impossível. A gente tenta planejar, é importante planejar, mas a gente tem que estar aberto às oportunidades, às possibilidades. E a toxicologia foi uma grata oportunidade que eu tive. Eu acho que eu cresci bastante, conheci pessoas incríveis. O Benito foi meu professor que abriu as portas para mim, foi uma pessoa excepcional, me apoiou muito no final do mestrado, durante o mestrado, mas principalmente no final, porque eu já estava na fase para emigrar para o Canadá. O Cláudio Tucana, da Pato Clínica, também tem o meu sobrenome, então acho que Pato Clínica tá na família. E a Kelly, que foi um anjo, né? Ela me ajudou muito durante o mestrado. Então, no meio da residência, na verdade, eu comecei, na época era meu namorado, mas a gente começou a conversar sobre morar fora. Eu estava pensando em fazer o mestrado, já tinha planos no mestrado, mas pensando muito no futuro, eu estava um pouco com medo da patologia clínica, um pouco com medo da veterinária, principalmente porque no final da residência eu recebi uma proposta de emprego muito indecente, onde eu fiquei muito frustrada. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar como patologista clínico, ganhando R$ 925 na época, 995, não sei, na época era o salário mínimo de veterinária. Então eu falei, meu Deus, eu estou estudando tanto para receber esse tipo de oferta de um colega veterinário, eu acho que isso é uma falta de respeito enorme, né? E aquilo mexeu muito comigo na época. Talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria agido de uma outra forma, mas isso influenciou
no fato de querer morar fora, de tentar uma nova experiência. Então, desde 2015, eu ainda estava na residência, a gente começou a pensar, né, estudar, pesquisar na internet sobre morar fora. O meu marido mexe com marketing, então para ele foi mais fácil escolher a região, para ele não influenciava tanto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você toma a decisão de mudar de país, de morar fora, vem essa ideia, ela começa com uma ideia, ela tem que ter um planejamento, e foi isso que a gente fez. A gente decidiu o país primeiro, a gente viu que a gente queria o Canadá, a gente pesquisou outros países, Austrália, Estados Unidos, e a gente decidiu que o Canadá era melhor para a gente, para nossa realidade. E aí a gente conseguiu decidir depois aonde no Canadá, qual universidade fazia mais sentido para mim, tinha um programa que eu queria e tudo mais. Então a gente decidiu que a gente viria aqui para Ontário. Essa aqui, só para vocês saberem, né? É uma das portas históricas da universidade. E aí todo mundo vem, tira fotos, os graduandos tiram foto, então é um xodózinho da universidade. E essa foto aqui foi em 2018, quando nós chegamos aqui no Canadá. Eu não sabia falar inglês, eu não tinha ideia, não tinha a menor condição de começar a universidade, mas eu já estava com aquilo na minha cabeça. E era aquilo que eu estava decidida a trabalhar para. Então, façam isso. Quem olhasse para essa Gabriela aqui falava, coitadinha, né? Não vai passar, não vai, mas depende de você se as coisas vão acontecer ou não. Então, a gente veio aqui num dia que a gente nem tinha carro, a gente alugou o carro para fazer alguma coisa, mudança, sei lá. E a gente, vamos lá para Guelph, pegamos o carro, viajamos umas 2 horas só para passear na universidade. Aí a gente veio, tiramos fotos e tal. E aí, depois que eu decidi a universidade que eu queria, eu comecei a pesquisar sobre o orientador. E aqui é uma outra fase onde você vai entrar no site das universidades, pesquisar professor por professor e ver a linha de pesquisa que você se identifica mais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a mudança para o Canadá, né? É um momento importante da sua vida, que não dá para fazer as coisas correndo. Então, a gente decidiu, né? Começou a pensar sobre isso em 2015, nós nos mudamos só em 2018. Então, a gente passou aí 3 anos pesquisando, planejando, se organizando. Eu tinha um mestrado para defender, né? Seria importante para o meu currículo. Então, com calma. Tem gente que fala, eu tô querendo ir para o ano que vem. Aí eu falo, calma, se deixa você formar, experiência de trabalho, melhorar o inglês, juntar dinheiro. Então, assim, tenho em mente 2, 3 anos de planejamento. Você vai melhorando o inglês, vai melhorando seu currículo, fazendo estágio, fazendo curso. Então, assim, tenham tranquilidade e planejamento. Eu quero que vocês saiam dessa palestra sem desespero, sem ansiedade para mudar. Eu sei que vão ter, porque quando eu via palestra sobre o Canadá, o vídeo, eu ficava louca. Eu queria pegar o MOV e descer aqui no Canadá. Eu falava com meu namorado, eu falava, gente, eu quero pegar o MOV, eu quero ir para o Canadá agora. Mas as coisas, infelizmente, não são assim. E aí, eu vi que a Aya tinha me mandado, né, qual era o programa que a gente fez de imigração. Nós imigramos pelo Express Entry, anotem esse nome, é o processo de imigração, o principal processo de imigração do Canadá, mas o Canadá tem vários, né? Esse é o do governo, é o federal, mas existem processos de cada província, de cada estado. Então, pesquisem sobre isso também. O processo de imigração, o Express Entry, não é a única opção que você tem, é uma das, porque tem gente que migra primeiro e depois estuda, como foi o nosso caso. A gente migrou para o Canadá, depois eu comecei a estudar. Mas tem gente que vem estudando para adquirir mais pontos para o processo de imigração e depois imigra. Isso é muito pessoal, vai de cada caso. E aí você precisa ver o que é melhor para você, o que está mais dentro da sua realidade, o que é melhor para você e para sua família. Mas o Express Entry, ele leva em consideração o seu nível de inglês, então caprichem no inglês, experiência de trabalho, então mesmo que você está formando agora, né, tá desesperado para mudar, calma, se você precisar estudar, de trabalhar 1, 2 anos para adquirir experiência, tá ótimo, vai juntando dinheiro, melhorando o inglês. O seu nível de educação, isso é um ponto bem positivo para a gente da veterinária, porque na hora que você vai fazer o seu processo de imigração, quem tem mestrado e quem tem o curso de veterinária está no mesmo nível, né? Então você vai ganhar pontuação, tendo só a graduação de veterinária, você vai ganhar pontuação de mestrado, porque a veterinária aqui é uma profissão regulamentada, como o direito, por exemplo, então a gente vai ganhar a mesma pontuação de mestrado. Ótimo para a gente. Vai levar em consideração a idade e o financeiro, porque é preciso
comprovar uma renda mínima, que eu acho que eles consideram para você viver nos seus primeiros 4 meses aqui, então você tem que comprovar essa renda também para o processo de imigração. Tá? E é isso aí. Não fiquem desesperados, tem tudo no site do governo, tem um site do governo, se vocês têm interesse, né? Tem o site do governo como uma bíblia, assim, eu via muito vídeo, eu era louca do vídeo no YouTube e Instagram, mas como o processo é muito dinâmico, muita coisa muda, eu sempre conferia tudo no site do governo. O site do governo vivia com 1000 janelas abertas no meu computador, eu não sabia saber inglês, eu ficava lendo o que eu entendia, ficava traduzindo no Google, mas dava meu jeito. E aí eu me mudei sem inglês e eu coloquei que, gente, não recomendo. E eu não recomendo do fundo do meu coração. Aprendam com o erro dos outros, né? A nossa avó fala, a nossa mãe fala, e eu vou falar para vocês, porque se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E eu senti isso na pele, porque a palavra que eu traduzo, que eu senti em relação a inglês, é dor. Eu senti dor para aprender inglês, doeu, e às vezes dói até hoje, porque tem hora que ainda pega o inglês, sabe? Em algumas situações eu fico nervosa, eu tenho que apresentar, eu falo, meu Deus. Então, inglês, a mensagem que eu quero deixar para vocês, estudem inglês. Saindo dessa palestra, abre um vídeo do YouTube e estude inglês. Aí eu fiz esse curso de inglês gratuito, que é oferecido para quem é residente permanente, então foi legal, porque a gente já veio com a imigração, já veio, né, imigrando, então a gente não teve esse custo, o que ajudou muito. E aí depois eu estudei especificamente para o IELTS, para poder aplicar para a universidade, porque era necessário. Eu fiz o IELTS, mas a universidade aceita outras provas, como o TOEFL, tem uma outra que é específico do Canadá. Então, né, para quem já tentou o TOEFL, já está mais familiarizado com o TOEFL, faz o TOEFL. Mas para quem não tem nenhuma experiência com prova de inglês, eu recomendo o IELTS, porque se você quer emigrar depois, para a imigração requer o IELTS, então se você já tem experiência com a prova, né, está mais confortável com o estilo da prova, é mais fácil. Então, inglês everywhere, respire inglês, coloque seu celular no inglês, assista inglês, comece a assistir com legenda em inglês, tá? Inglês não vai ter chinelada, que a tia Gabi tá falando para estudar inglês, tá? Eu tô mandando. E aí, depois de um tempo, né, eu demorei muito, eu gosto de falar assim a realidade. Eu demorei muito para me sentir segura com o inglês. Eu enrolei, podia ter ganhado dinheiro antes, podia ter começado a trabalhar antes. Tive muita insegurança em relação ao inglês. Acho que o inglês influenciou muito na minha adaptação, influenciou muito no meu emocional, sabe? Então, por isso que eu sou a chata que fala o tempo inteiro no meu Instagram, eu fico estuda inglês, porque você não sofre. Claro que nem todo mundo é assim, tem gente que tem mais facilidade com a língua, pode ser que você comece a estudar inglês e já desembole, com 6 meses já esteja, né, vivendo sua vida, mas é bom mostrar um lado de uma pessoa que teve mais dificuldade, porque pode ser que algum de vocês tenha, né? E aí, depois de um tempo, no finalzinho de 2019, eu comecei a trabalhar como assistente veterinário. Para vocês saberem também, com o nosso diploma de veterinária, a gente pode trabalhar como técnico veterinário, que ganha um pouquinho mais, ou como assistente veterinário, que ganha menos. Eu apliquei como assistente veterinário, eu comecei lá como voluntária, e depois virei assistente porque eu não tinha experiência nenhuma com clínica. Eu era um rato de laboratório. Então, eu fui muito sincera, eu não ia mentir, eu não sabia entubar um gato, não sabia colocar acesso, não tinha experiência para lidar com um animal assim de desenvoltura. Eu falei, eu não vou mentir. Se eu continuasse lá, talvez eu passasse, né, aprendesse, passasse para técnica antes de validar meu diploma, mas acabou que mudei, né, comecei a universidade antes de qualquer coisa. Eu apliquei para a universidade enquanto eu estava lá. Eu fui muito sincera com a dona do hospital, que é uma brasileira maravilhosa, que abriu as portas para mim, doutora Emília Vieira. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. E eu fui muito sincera com ela. Falei, olha, eu estou aqui, mas eu decidi que eu vou aplicar para a universidade mesmo, é um sonho que eu sempre tive, então eu vou aplicar. E ela me apoiou, né? Por mais que ela brincasse, quisesse que eu validasse o diploma, fosse trabalhar com ela me apoiou muito, me deu toda a força. Falou assim, não, quando você for patologista, a gente dá um jeito, quero que você trabalhe comigo, mas não tem um laboratório lá e tal, mas ela gostou muito de trabalhar comigo e eu gostei muito dela. Então é legal, assim, ter esse network, né? Ver outros brasileiros que estão dando suporte para os brasileiros que estão chegando, que estão começando a vida. Ela foi um anjo, assim, foi muito legal.
E aí, só um pouquinho assim da timeline do que aconteceu, né? Nós nos imigramos em março de 2018. Em fevereiro de 2019, eu mandei e-mail para a professora. Lembra que eu falei que tem aquela fase de buscar um orientador, né? De pesquisar qual professor que tem mais afinidade com a linha de pesquisa. Então, eu mandei um e-mail para ela em fevereiro de 2019. Olha só, eu demorei quase um ano para entrar em contato com a professora, porque eu esperei o meu inglês ficar melhor, porque se ela me chamasse para uma entrevista, eu teria que saber conversar com ela. Então, eu não queria queimar uma carta, né? Então, entrei em contato com ela quando eu estava confortável, caso ela me chamasse para uma entrevista. Então, ela me respondeu e falou que não tinha vaga naquele momento, naquele ano, não ia abrir vaga, né? Ia abrir só no final do ano, na verdade, para começar em 2020. Mas ela falou: olha, se você quiser visitar o departamento, a universidade, você está convidado, pode vir. E foi isso que eu fiz. Eu fui na faculdade em maio, ela me deu lá algumas vagas que eu poderia, umas datas, e acabou que eu fui em maio. E aqui é bom ter um marido que tira foto de tudo, porque a gente dá palestra e a gente mostra. Eu levei essa conversa, né, conhecer o departamento muito a sério, como se fosse uma entrevista. Eu tinha que, de alguma forma, mostrar para ela que eu estava determinada, né, que eu sabia o que eu queria. Porque eu não quero. Leva isso para a vida também, para o mestrado que vou fazer no Brasil mesmo, qualquer outro lugar. A pessoa tem que saber que você sabe o que você quer. Não é tipo assim, então, eu não sei, eu não quero trabalhar com clínica, eu não gosto muito de tutor, acho que eu vou para patoclínica mesmo, não quero mexer com gente. Não. Você quer patoclínica porque você gosta da área, porque você quer mexer na parte de diagnóstico e blá blá blá. Você tem que mostrar o que você quer. Então, eu me preparei para a entrevista, li sobre o curso que eu queria aplicar, levei os meus documentos, levei perguntas, pesquisei na internet como era uma entrevista de doutorado na América do Norte, fiquei vendo vídeo, então me preparei, fui vestida como se fosse para uma entrevista mesmo, levei as coisas bem a sério. E aqui é uma foto de uma pessoa que estava com muita dor de cabeça, já estava suvacada, suada, vencida, porque foi uma adrenalina louca. Eu usei o inglês que eu tinha, que eu não tinha, que eu ainda ia ter. Foram 4 horas insanas da minha vida. A professora me colocou para conversar com tanta gente, com aluno. Foi uma emoção, mas foi muito legal. E aí eu tive a cara de pau, com muita educação, postura e tal, mas eu tive a cara de pau de me oferecer para um voluntariado lá. Perguntei se tinha alguma coisa, né, algum projeto que eu poderia ajudar, alguma coisa. Ela falou que não, mas que depois ela me colocou para conversar com um monte de gente. Na hora que eu fui despedir dela, ela falou assim: olha, então. Ela tinha falado não, mas depois ela voltou atrás, acho que ela deve ter conversado com outros professores. Falou assim: olha, tem essas 3 semanas aqui, escolhe uma delas que você quer ficar aqui. Eu falei: ah, beleza, escolhi uma semana. E aí eu fiquei lá durante uma semana em julho para conhecer mais a rotina, ver, né? Eu acho que ela quis que eu conhecesse lá, ver se era isso mesmo que eu queria, não sei. Aí quando foi em outubro eu fiz o IELTS. Eu precisei fazer o IELTS 2 vezes, então assim, se precisar fazer o curso de inglês, a prova de inglês mais de uma vez, é assim mesmo, não desista. Tem gente que faz, eu já vi gente que fez o IELTS 9 vezes, né? Era para o processo de imigração, exige uma nota muito mais alta, mas assim, tem gente que sabe muito inglês, essa pessoa sabia muito inglês, mas ela ficava muito nervosa na prova. Então, assim, se precisar de fazer 30 vezes, você faz, se esse é o seu sonho. Apliquei em novembro, fiz a entrevista em dezembro, que também eu achei que eu ia infartar, né? Como vocês podem ver, eu tenho um sério problema de ansiedade e nervosismo, eu achei que eu ia morrer naquele dia. Foi online, e na hora que a tela abriu, eu vi os 3 professores. Eu achei que era só com a minha orientadora, com os 3 da patologia clínica. Eu falei: Jesus, agora eu não sobrevivo, mas deu tudo certo. E aí eu comecei em maio de 2020. Aí só um pouquinho sobre a veterinária. Os alunos aqui começam a se preparar para a veterinária desde o high school, que é desde o colégio, desde o primeiro, segundo, terceiro ano. Depois eles têm que fazer o undergrad, que é um programa de bacharel de 2 a 4 anos, para depois aplicar para a universidade, para a escola de veterinária. Então, a pessoa tem que ter um bacharel para depois ter a faculdade de veterinária. Então, o curso de veterinária pode durar, contando com bacharel, de 6 a 8 anos, dependendo do bacharel que você faz. Então, a galera aqui rala mesmo para poder passar na veterinária. E o bom para a gente, né, que a gente pula essa etapa, querendo ou não, por mais que seja difícil validar o diploma ou então fazer uma pós-graduação, a gente não precisa voltar e fazer 8 anos, né? Isso é bom,
para gente que já fez veterinário no Brasil. A gente já ralou no Brasil, claro, né? Mas imagina ter que voltar e fazer tudo de novo, seria muito difícil, seria bem chato. Então, você sabia que existem apenas 5 escolas de veterinária no Canadá inteiro? No Brasil, essa foto é um pouco antiga, que eu fiz um post sobre isso. Na época que eu pesquisei, deve ter um pouco mais de um ano, no Brasil existiam 351 cursos de medicina veterinária. Isso é insano. Claro que o Brasil é muito grande, né? A gente tem vários estados, o Brasil tem, o Canadá, sei lá, tem 8, 9 estados, a gente tem uns 20 e tantos, sei lá quantos tem. Então, mas mesmo assim, imagina se tivesse uma escola de veterinário por estado, a gente não teria nem 40 escolas de veterinária, né? Então, infelizmente, são muitos profissionais formando-se e graduando todo semestre, e infelizmente a gente vê hoje uma realidade que não tem mercado para absorver tanta gente. Então, por isso, os salários estão tão baixos, a profissão, infelizmente, está muito desvalorizada, muito desunida. Então, isso é triste, eu fico triste de verdade. No Canadá, para quem quer dar print, para quem quer tirar foto, esses são os nomes das escolas de veterinária aqui do Canadá. Então, eu aconselho fortemente vocês entrarem nos sites, né? Digita no Google, entrar no site, ficar lá horas passeando, abre 30 janelas, os departamentos de clínica, de cirurgia, de patologia, de microbiologia, entra lá, passeia em tudo, vê qual tem, se tem um curso que você quer, né? Você tem depois entra na área dos professores, geralmente eles chamam de faculty, são o que eles chamam, né? Os professores, o corpo docente da universidade, entra lá, geralmente tem um perfilzinho de cada um, com um trechozinho, um parágrafo falando a linha de pesquisa, como ele se formou, geralmente tem um link dos projetos que eles estão fazendo, ou artigo científico que eles publicaram. Então, eu passava horas, abria 500 mil janelas lá do pessoal da patologia que eu queria, ficava lá, fiz uma lista de primeiro até o último, quais seriam as minhas possibilidades. Então, explorem essa parte. E aí, só para vocês verem um pouquinho aqui, a gente chama aqui embaixo, né, de províncias, e aqui em cima são os territórios, né, do Canadá. Então, a gente só tem essas 5 faculdades: Alberta, Saskatchewan, Ontário, que a gente está aqui embaixo, na verdade, Quebec, que é a Universidade de Montreal, e aqui, ó, essa ilhazinha de Prince Edward tem também uma escola de veterinário. Então, você tem que decidir, olha, aqui no British Columbia, né, é a região mais quentinha do Canadá, né, que chove muito, mas quase não tem neve, e aqui em compensação na costa leste é a parte mais fria, mas tem praia, tem oceano, que é maravilhoso, mas é mais remoto, né? Então você tem que pesquisar que além da universidade, do professor, da linha de pesquisa que você quer, também a região, conhecer o clima, explorar. Pega o Google Maps, eu pegava o Google Maps e ficava andando pelas ruas dos lugares bem desse jeito, assim, andem pelas ruas, conheçam, vejam lá, passem pelo Canadá para vocês, né, na região em que vocês querem morar. E aí eu adoro esse slide, só para vocês saberem, enquanto você, nessa fase de pesquisa, que vocês querem pesquisar pós-graduação, a graduação, né, que é a nossa graduação no Brasil, fazer a escola de veterinária, eles chamam de undergrad, que é o programa de graduação nossa, e a nossa pós-graduação, que a gente chama no Brasil, que eles chamam de Graduate Program. Então, se vocês forem pesquisar a pós-graduação em patologia clínica, ou patologia veterinária, microbiologia, vocês vão ter que procurar Graduate Program Clinical Pathology, ou Veterinary Clinical Pathology. Então, procurem pelo Grad Program, ok? Só para saberem aí diferenciar, que eu tive esse problema, que eu não sabia na época eu comecei a pesquisar. Então, nós, veterinários brasileiros, queremos mudar para a América do Norte, né? Muita coisa que eu estou falando aqui não é só para o Canadá, vale muito também para os Estados Unidos, tá? O processo de validação, de pós-graduação é bem parecido. Então, nós temos 2 opções: ou validar o diploma ou fazer uma pós-graduação. Se você quer validar o diploma, você quer trabalhar como clínico, como cirurgião geral, um veterinário geral, você passa pela validação de diploma, são 4 provas, 2 provas práticas, 2 provas teóricas, né? E aí eu coloquei aqui o Instagram da doutora Emília, aconselho também a conhecerem o Instagram dela, ela passou por esse processo de validação, hoje ela tem um hospital veterinário dela, a história dela é fenomenal, tem vários vídeos com ela também no meu IGTV, e ela mostra que é possível, gente, e cada vez mais eu vejo brasileiro toda hora passando nessa prova, e são pessoas que só
decidiram passar, decidiram sentar a busão foi estudar, sabe? Não é fácil, mas não é impossível. Tira essa ideia de impossível da cabeça. E, no meu caso, eu não quero trabalhar como clínica, não quero trabalhar como cirurgiã, para mim não faz sentido fazer essa prova. Então, para mim, a opção foi fazer especialização, fazer a pós-graduação. Eu tinha a opção como plano B, se eu não passasse na universidade agora, eu começaria o processo de validação, porque para mim, o meu plano B não era desistir da veterinária, meu plano B seria continuar na veterinária, meu plano Z seria sair da veterinária, não queria sair da veterinária. Então, se eu não conseguisse a universidade, eu iria validar. Graças a Deus eu consegui, e a gente tem essa opção de fazer a residência, fazer a prova de especialista, que é a prova do boards, que a gente fala, né, aqui na América do Norte, e aí a gente consegue uma licença restrita para trabalhar na nossa área de especialização. Então, eu vou ter uma licença restrita de patologista clínico, eu não vou poder encostar num animal, não vou poder fazer cirurgia, não vou poder fazer nada, mas eu vou poder liberar os meus laudos como patologista clínico. Então o AVMA, que é essa Associação de Médicos Veterinários da América, saibam esse nome também, anotem esse nome, passem a visitar o website deles, tá? Lá tem toda a informação sobre o processo de validação, sobre a veterinária na América do Norte, é um órgão regulador da veterinária na América do Norte, então é um outro ponto que vocês precisam estar familiarizados também. E aí, então, a gente está falando aqui num grupo de patologia clínica, então acredito que parte de vocês estejam mais, né, tendenciosos para patologia clínica, não queiram trabalhar como clínica, então a gente tem a opção de fazer a residência, que é o que eu estou fazendo. E aí a gente tem esse website aqui, né, que ele reúne, todos os anos, ele reúne todas as vagas de residência. Nesse site. Então, a patologia clínica, a patologia veterinária, anestesiologia, tudo está aqui. Então, é um outro site para vocês terem salvos nos favoritos, para vocês visitarem. Eles começam agosto, setembro, outubro, vocês já começam a ver aqui. Tá vendo aqui umas datinhas? Setembro, outubro, novembro, o processo de aplicação para as residências. Para quem é da patologia clínica, a gente não precisa passar pelo Matching Program. O que é esse Matching Program? Esse website aqui, você vai fazer sua inscrição no website, o website, de acordo com o seu currículo e tudo mais, ele vai fazer o match com a universidade que você vai estudar. Então, o pessoal de outras áreas fazem a inscrição nesse site. Para a gente que é da patologia clínica, a gente não vai nesse site. A gente vai nesse site só para saber quais vagas estão abertas, mas eu fiz a minha inscrição no site da universidade. Por exemplo, se eu quisesse ter tentado aqui em Saskatchewan, eu teria que ter feito 2 inscrições no site de Saskatchewan e no site de Ontário, para poder saber qual eu ia passar, tá? Então, a gente não precisa desse matching process, mas eu acho que tem gente aqui de vários períodos, vai que vocês mudam de ideia, é bom saber que tem esse também, ou algum colega de vocês, é bom saber que tem esse site também, tá? Então, por isso eu coloquei aqui para outras especialidades, precisa passar pelo internato também, tem cirurgia, clínica, oncologia, eles pedem que você faça internato de 1 ano, né, que é tipo um estágio durante 1 ano para depois tentar a residência pelo matching process. E aí é o site, né? Esse aqui é o endereço do site para caso vocês queiram saber. Então a gente tem um ponto positivo que a gente não precisa passar pelo matching process e não precisa fazer o internato, que é maravilhoso. Então vamos falar agora de pato clínica. Esses 2 sitezinhos aqui também tenham salvos nos favoritos de vocês. É importante para vocês saberem, né, lerem artigos científicos, tem muito artigo que é de acesso aberto, então, para quem quer patologia clínica, né, tem hora que eu tento falar em português, eu não consigo, né, a Sociedade Americana de Patologia Clínica Veterinária e o Colégio Americano de Patologia Veterinária, né, a gente tem esse plano, acho que já está caminhando bem aí no Brasil também, da patologia clínica se associar à patologia veterinária, né, então, tem lá o Colégio Americano de Patologia Veterinária, a patologia clínica se acoplou. Então, a gente faz a prova através do ACVP, né? Mas a gente tem que ter o nosso registro na Sociedade Americana de Patologia Clínica também. Então, a gente fez a residência, né? Passaram por esse processo de residência, porque assim,
Não é, você tem que fazer a prova do board, tem que fazer a prova de especialista, mas você não pode ir lá no site do ACVP e fazer sua inscrição. É preciso que você esteja apto, né? Você esteja preparado para fazer essa prova. E para isso, você precisa de uma carta falando que você está apto a fazer a prova. Então, tem que ser uma pessoa que já tem o board, já é diplomado pelo Colégio Americano de Patologia, para alegar, para afirmar que você está pronto para fazer a prova. Então, por isso que a gente tem a residência, que a residência é um preparatório para a prova. Desde o dia 1 que eu estava aqui, eles estavam falando da prova do Boards. Porque no Boards você vai ter que escrever assim, assim, assado. Porque no Boards você vai ter que blá, blá. Desde o dia 1 aqui, eles estão preparando a gente para a prova. A prova são duas provas, na verdade, Phase 1 e Phase 2. O Phase 1 a gente faz durante o curso, eu vou fazer o meu no ano que vem, né? Tem que ter no mínimo 1 ano de residência para fazer o Phase 1, mas esse ano, quando teve Phase 1, eu não tinha um ano ainda, então eu não era elegível para fazer a prova, né? Eu vou fazer no ano que vem, que essa Phase 1 é o mesmo para patologia clínica e patologia anatômica, e o Phase 2 é específico de patologia clínica, e o pessoal da patologia anatômica é específico para eles, tá? E aí eu coloquei elegível aqui, porque no final da residência você é elegível para fazer a prova do Boards, a sua prova de especialista, onde você vai ser diplomado pelo Colégio Americano de Patologia Veterinária. Chiquérésimo! E aí, uma vez que você tem o seu diploma, né, que você tem o seu board, que você é um especialista em patologia clínica, você pode trabalhar na América do Norte, porque as associações são americanas e não só canadenses, tá? Então, beleza, Gabi, eu passei pelo perrengue da residência, passei pelo boards. E aí, querida, tem trabalho? Como é que é? Então, eu tive esse mesmo dilema sobre trabalho. Quando eu vim aqui conversar com a professora, ela falou: olha, eu preciso ser sincera com você, não é fácil arrumar emprego no Canadá. Não tem emprego toda hora. Acho que ela falou alguma coisa assim, não tem emprego toda hora. E aí eu falei, eu assustei, né, na hora, não era isso que eu esperava ouvir. Aí ela foi e me explicou, né, que tem crescido muito com essa questão de slides no computador, que as pessoas trabalham de casa e tem esses softwares que fazem escaneiam a lâmina, né? E aí você faz o laudo remotamente, tem crescido bastante, tem aumentado a vaga de número, né, o número de vagas de veterinários. Mas na época ela me deu esse susto, mas não interessa. Eu falei, olha, e aí? Eu vou fazer patologia clínica, é isso que eu amo. E se Deus quiser, daqui 3 anos, tem muita água para rolar debaixo da ponte. E aí eu fui aprendendo as possibilidades aqui. A gente pode trabalhar com um laboratório comercial, como a gente pode trabalhar no Brasil. Mas uma coisa que eu coloquei diferente do Brasil é porque no Brasil a gente tem a realidade de muitos laboratórios pequenos dentro das clínicas, né? De pequenos laboratórios mesmo. A gente tem o Tex, que é enorme, tem o CDMA, tem um monte de laboratório grande, tem a IDEX, e aí tem aqueles laboratórios menores, que atendem poucas clínicas e tal. Aqui não é muito comum, a IDEX comprou tudo, a IDEX está dominando, né? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar para a IDEX. E porque no Brasil o patologista clínico faz tudo. Né? O patologista clínico faz da urinálise, praticamente, se for um laboratório menor que está começando. Claro que deve ter um laboratório que cresce mais, tem um técnico, alguma coisa assim. Mas, de forma geral, né, o patologista clínico vai fazer desde a urina ao laudo de citologia. Aqui não. A gente não mexe nas amostras. São técnicos que fazem. O patologista clínico aqui só faz o laudo. A hematologia, só olha a lâmina, praticamente, né? Então, por isso que tem essa diferença. A gente pode trabalhar com o laboratório comercial nessa parte de laudos, né, fazendo a citologia ou como responsável técnico. Existem aqui, eu tenho visto em menor número, serviços de citologia. Tem alguns pequenos laboratórios, patologistas clínicos que fazem esses serviços na região. Né? Tem 2 aqui, né, perto de Guelph. Os 2 têm também o serviço de histologia. Então, é um laboratório pequeno. Só de histologia e citologia tem tido aqui, mas não é uma coisa assim super expandida que tem em tudo quanto é canto. É uma possibilidade. Tem a indústria farmacêutica que é muito forte aqui, essa parte de patologia clínica e toxicologia. Por isso que eu falo, a gente não sabe as coisas que acontecem na nossa vida, né? Nem tudo sai do jeito que a gente planejava. Eu queria ter feito meu mestrado na patologia clínica, aconteceu de fazer na toxicologia, foi uma surpresa muito legal. E aquela coisa, aqui no Canadá, eu acho que tem crescido no Brasil também, a oportunidade da patologia clínica toxicológica, né? O patologista clínico trabalhando com pesquisa pré-clínica.
Então, tem isso aqui, indústrias farmacêuticas, né? Que é meio frustrante, dependendo do que você gosta, porque você vai trabalhar muito pouco com a parte de citologia. Você vai receber uma citologia ou outra, medula óssea. E nessa parte, na indústria farmacêutica, o patologista clínico trabalha mais com análise de dados. Né? A gente vai trabalhar com números e ver se aquele animal, se aquele medicamento ali está causando alguma alteração naqueles pacientes que estão sendo avaliados. Um outro ponto importante para falar, que trabalha com animais de experimentação, tem pessoas que não gostam, que é por uma questão ética, não gostaria de trabalhar. O patologista clínico não fica em contato direto com os animais, ele fica mais no laboratório. Às vezes, quando precisa visitar a parte, né, do laboratório dos animais, é preciso ir. Então, tem essa questão que tem que ser levada em consideração do que você quer ou o que você não quer para a sua vida. Né? Mas é uma possibilidade de emprego para patologistas clínicos. E também é menos comum, mas existem, trabalhar em universidades, né? Trabalhar como patologista clínico, que é um sonho para todo mundo, trabalhar dentro de uma universidade, falo todo mundo, mas porque é o meu, mas trabalhar dentro da universidade com patologia clínica, juntar esse meio acadêmico, né? Com a citologia, né? Juntar tudo em um só seria maravilhoso. Eu falo seria mais difícil porque professor de patologia clínica que eu desisti, né? Eu estava nesse caminho de dar aula, de fazer mestrado, de fazer doutorado, queria muito essa parte da acadêmica, mas aqui existem só 5 faculdades de veterinária. A minha professora até brincou, ela falou assim, olha, desiste, porque só depois de mim já tem uns 8 na fila, então para você conseguir dar vaga onde eu tô, dar aula onde eu tô dando, tipo, não dá. Então ela falou isso assim, para conseguir vaga de professor de patologia clínica é mais difícil. Não vou falar que é impossível, só Deus sabe, mas é menos comum, não é igual no Brasil, que a gente tem um monte de faculdade de veterinária, a gente consegue, não é mais possível, é mais palpável ser professor de patologia clínica. De novo, aqui, para quem perdeu, só para relembrar o nome das universidades, o último print, a última oportunidade. E porque eu coloquei o nome das universidades de novo, porque vocês vão terminar a palestra, vocês vão pesquisar as possibilidades, não é mesmo? E aí vocês vão entrar no site das universidades, é igual tem aqui, ó, um exemplo aqui da Universidade de Guelph. Tem aqui futuros estudantes, departamentos, não sei o quê. Eu fui aqui nos departamentos, aí fui na patobiologia, porque eu queria patologia. E aí lá na parte da patobiologia tem, tá vendo, ó, Pathobiology, que eu fui no departamento, os programas de pós-graduação. Eu fui no DVSC, eu fui pesquisei mestrado, doutorado, vi tudo. E aí tem do lado direito, eu acho, tem lá as vagas abertas, né? Então vão lá. Mesmo que não tenha vaga aberta, viu, gente? Achem um professor, mandem e-mail para o professor, façam um e-mail bem escrito, né? Pesquisem o que é um e-mail bem escrito, um inglês bem escrito. Eu demorei 4 meses para escrever meu e-mail. Eu escrevia, parava, ficava 2 semanas sem olhar para o e-mail, escrevia de novo, mandava para meu sogro, mandava para meu marido. Foi uma novela, até ter um e-mail satisfatório, assim, com um currículo bem escrito para mandar para o professor. Se você quer fazer residência, que vai te preparar para a prova do Boards, para a prova de especialista, você tem que olhar os programas que tem aqui, ó. ACVP, tá vendo? Que esse curso aqui vai te habilitar com todos os requerimentos para você ser elegível para a certificação do Colégio Americano de Patologia Veterinária. Então, olha só, aqui na Universidade de Guelph é o DVSC, que é o Doctor in Veterinary Science. Então, aqui é a residência com o doutorado. E lá, aqui eu acho que é Prince Edward, ele vai é um mestrado com a preparação para esse VP. Então, você vai ser mestre com o seu te preparando para ser diplomado pelo Colégio Americano. Então, algumas universidades vão ser mestrado, outras vão ser doutorados. É a mesma coisa que em Saskatchewan. Lá tem o mestrado só com tese, que é o mestrado teórico, e aqui tem o mestrado com a concentração de diagnóstico. Esse aqui que vai te preparar para a prova do ACVP. Então, estejam atentos, leiam a descrição do curso para saber qual que vai te preparar para a prova de especialista, tá? E aí, então, eu fiz essa pesquisa, passei por esse processo, né, de pesquisar, saber o que eu queria, a região que eu queria, o professor que eu queria, tudo. E aí comecei o curso em maio, que é, né, o doutorado em ciência veterinária, que é uma mistura dos dois. E a gente tem uma tese também, né? Porque igual no Brasil,
a gente fez um treinamento extremamente prático. A gente tinha que defender, tinha um TCC no final, mas era um caso clínico, era uma coisa simples, a gente não tinha experimento. Aqui a gente tem que fazer um experimento mesmo, igual um doutorado. Claro que não é um experimento grande, igual é de um PhD, por exemplo, que a gente não está só para o experimento, a gente tem que estar no laboratório também, mas a gente tem essa parte de experimentação também. E aí eu estou no departamento aqui da patobiologia. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Esse aqui que é o prédio. Lembra que eu mostrei lá no primeiro slide aquela porta bonitona, que é histórica e tal? Lá o pessoal da graduação tem a parte de nutrição lá e tal. Mas a gente não fica nesse prédio bonitão, antigo. A gente fica nesse prédio, esse prédio novo aqui, que concentrou toda a parte da patobiologia. Então, são 3 anos, 2 anos práticos e um teórico, e a gente tem que fazer disciplina também, né? Tem os créditos que a gente tem que cumprir, e é um preparatório para a prova do Boards. Então, perguntaram também, né, como era a rotina do laboratório, como é que era a rotina da residência. Então, a gente fica, né? O semestre aqui, a gente tem 3 semestres por ano. Eles chamam semestre, mas na verdade são 4 meses, né? A gente tem o inverno, a gente tem uma primavera, verão, depois a gente tem o de outono. Então, cada semestre de 4 meses, a gente tem 6 semanas dentro do laboratório. O que eu quero dizer com dentro do laboratório? Porque no Brasil, a gente ficava processando as amostras, com a mão na massa mesmo. A gente fazia desde processar a amostra até a leitura das lâminas. Aqui não. A gente só faz leitura das lâminas. E a gente faz todas as citologias e a hematologia só que está alterada. Os hemogramas normais, né, as técnicas leem, fazem um diferencial, avaliam a morfologia, assim. Se não tiver nada de errado, elas finalizam e depois a gente só faz uma passagem geral para ver se deixaram escapar alguma coisa, mas de forma geral a gente avalia só os hemogramas alterados. E aí, as outras semanas, né, do semestre, a gente está focado ou estudo, ou preparando para disciplina. A gente tem as disciplinas, geralmente são de manhã, e a parte do laboratório à tarde. Então, a gente está envolvido com outras coisas, né, quando a gente não está nas semanas que a gente está escalado para leitura de lâmina. E aí, dependendo do seu momento, se você, por exemplo, eu vou fazer meu Phase 1, ou eu vou fazer o Phase 2, eles liberam uns meses, algumas semanas, assim, antes da sua prova, para você ficar focado só em estudar. Então, a gente tem acho que são 6 semanas, se não me engano, que você fica, tipo, de férias, mas não é férias, né? Só estudando para a prova. Então, rotina, eu tenho durante as manhãs. Aqui é uma foto lá do laboratório da medusa da patologia clínica, que atrás é a medusa da patuvete. Tem mais fotos do laboratório, eu coloquei porque se fosse eu assistindo, eu ficaria bem curiosa. E aí, na parte da manhã, a gente tem pesquisa ou estudo, ou então disciplina, quando a gente tem disciplina. Esse semestre não tem disciplina, semestre passado eu tive quase, né, foi bem apertado. Aí de tarde, a gente tem a leitura das lâminas, quando não tem leitura das lâminas, quando eu não estou escalada, também experimento, estudo e tal. Tem a revisão do professor, geralmente a gente olha as lâminas primeiro, depois o professor desce e olha tudo com a gente, aí eu escrevo o laudo, mando o laudo para o professor corrige e eu posto. E a gente tem os rounds, que é a discussão de caso clínico. Na terça-feira a gente tem a citologia, porque assim, por exemplo, semana passada eu estava lá no laboratório, estava escalada. Aí eu tenho que separar todos os exames, todas as citologias mais interessantes, mais diferentes, porque aí eu apresento na próxima terça-feira. Eu tenho que fazer uma apresentação desses casos. Na quinta-feira a gente tem a prova de o rounds de bioquímica, na verdade tem hematologia, urinárias, tem tudo. Eles dão um caso clínico e a gente tem que discutir com os possíveis diferenciais, os possíveis, né, diagnósticos. E esse rounds de quinta-feira, ele é bem no estilo da prova do Boards. Como é que a gente escreveria na prova do Boards? O que eles querem que você fale na prova do Boards? Quais são os diferenciais? É tipo um treinamento mesmo para a prova de especialista, bem legal. E a gente também é incentivado a participar dos rounds da patologia anatômica, porque é interessante, né? Às vezes eu vejo um caso de citologia, depois ele vai para necrópsia, eu vejo o animal lá, ou uma hematologia ou uma citologia que tem biópsia. Então é bom essa interação com a patologia anatômica.
E também a gente tem algumas questões de histopatologia na nossa prova de patologia clínica. Mas não se assustem, tá? Não é nada mirabolante, é tipo mastocitoma, plasmocitoma, coisas que a gente vai saber, tipo, medula óssea, coisa que a gente sabe, tá? A gente também vai estar preparado para isso. E quando eu apresento os casos de terça-feira, no Rounds, por exemplo, se eu tive uma medula óssea da citologia e também o pessoal da anatomia patológica teve a histologia da medula óssea, geralmente eu pego a lâmina de histologia e apresento também na terça-feira para mostrar a comparação, para ver toda a arquitetura da medula, como é que estava o animal. Quando eu vi a primeira vez que a residente, no meu primeiro round, que eu estava só assistindo, eu vi que a residente estava apresentando a histologia da medula óssea. Eu falei, Jesus do céu, eu não sei nada. Eu achando que eu tinha que saber alguma coisa. Meu Deus, fiquei desesperada. Mas depois o pessoal me acalmou, Gabriela, você não tem que saber, você vai aprender e tal, fica tranquila. Aí hoje em dia eu apresento, tudo ótimo. A gente vai aprendendo. Aí aqui perguntaram também, né, sobre a casuística de amostras, se a gente tem contato com amostras de silvestres, de exóticos, né? Eu coloquei essa foto aqui, mas é zoeira, a gente não tem tantos casos, assim, tem dia que é insano, mas tem dia que é mais tranquilo. Esse aqui foi porque eu separo as lâminas para tirar foto, eu tiro foto dos casos que eu apresento no Rounds. Olha, a gente recebe aqui, dependendo do dia, entre 8 e 13 citologias por dia, e hemograma é muito variado, tipo, segunda geralmente é muito louco, às vezes tem 21 hemogramas só alterados, assim, fora os que a técnica já acabaram, então, sei lá, vamos botar 18 a 20 e poucos hemogramas por dia que a gente vê. A gente começa 1h da tarde, né? Como eu disse, as manhãs ficam para estudo e disciplina, então a gente começa 1h da tarde e só sai na hora que acabar. Tem dia que eu saio, tipo, 10 horas da noite, 8 horas da noite, dependendo do dia. Quando é muito, tipo, 13 citologias é muita coisa. Principalmente para mim, eu ainda escrevo inglês devagar, né? Eu tô nesse processo. Então, eu demoro um pouco mais. Aí, aqui é uma fotinho do laboratório. Essa foto aqui da direita, quando você entra no laboratório, essa é a visão que você tem. Tem a prateleira aqui com vários livros para a gente consultar. Aqui do lado esquerdo, direito, tem as mesas da patologia anatômica. Isso eu acho muito legal. Não são todas as universidades que têm isso. A patologia clínica e a patologia anatômica juntas, que a gente pode conversar, a gente pode trocar ideia. Às vezes eu vejo o pessoal da patologia anatômica falando de um caso, opa, eu tive citologia desse aí, o que você viu? O que aconteceu? Ou o pessoal da PatoVet vem, Gabi, e aí, a citologia, acabei de receber a biópsia e tal. É bem legal. E a gente fica aqui nesse cantinho aqui, que é o cantinho da patologia clínica. A patologia anatômica tem muito mais alunos, não só de residência, né? Mestrado, doutorado e tal. Então, tem muito mais alunos, tem muito mais vaga de emprego também para patologia anatômica. Então, quando você olha para a direita, é essa área aqui, essa medusa aqui é do pessoal da patologia anatômica, com a TV aqui, mas antes do Covid, né, eu tive uma experiência só, quando eu vim ficar aquela uma semana aqui, porque eu comecei o curso no meio da pandemia, então não tive muita essa vivência, mas o pessoal fala que era muito mais legal, porque você sentava aqui, apresentava o seu caso, seus rounds, suas citologias aqui, o pessoal ficava em volta aqui, batia papo, interagia mais. Agora tá sendo tudo pelo Zoom, eu não vejo a reação do pessoal, às vezes eu fico, gente, o que vocês acham? Eu fico pedindo o pessoal conversar comigo sobre citologia, sugerir o que eles acham, para ter um pouquinho de interação. Aí aqui, só mais uma vista, aqui, né, um pouquinho, é uma medusa, outra medusa da PatoVet, a nossa aqui da Pato Clínica, outra aqui da nossa, só para vocês verem um pouquinho mais, o nosso cantinho aqui. Vocês veem que tem mais plantinhas, a Pato Clínica é muito fofa. Aqui é a parte do laboratório onde as técnicas ficam, né? Eu quis mostrar porque eu gostava de saber das máquinas que a gente vê nos livros, né, e tal. Então, essa foto aqui do meio, onde as técnicas ficam, elas são umas queridas, assim, sempre que a gente precisa de uma coloração especial ou repetir alguma coisa, elas estão sempre disponíveis. Aí, tá vendo aqui, ó, onde elas ficam aqui atrás das máquinas de hematologia, dos ARVIAs. Eles têm 2, aí cada semana eles usam um, ou quando quebra um, eles usam outro. É bem legal, já tem contagem de reticulócito, né, por citometria de fluxo, você vê os citogramas, é bem legal. E aqui a máquina para coloração das lâminas, é um stainer automático, né, coloca as lâminas aqui de lado,
aí a lâmina cai com o esfregaço para baixo, né? E aí ela vai deslizando aqui, e aí vai criando uma lâmina assim do corante, vai criando tipo uma aguinha assim com corante, e a lâmina vai deitadinha ali, passando, escorregando por ali e vai corando. Aí aqui no finalzinho tem um ventiladorzinho que seca a lâmina, aí ela cai aqui e a gente pega aqui nessa gavetinha. Aí só para vocês verem, eles têm um stainer para hematologia e um stainer para citologia. E aqui atrás, essa é a parte mais de hormônios e tal. Eu não tive muito contato com essa parte, até gostaria, né? Quem sabe pegar uma semana para ficar por lá. Aqui é a citocentrífuga, né? Para fazer líquor e tal. E esse aqui é um contador de células para os líquidos cavitários, que é uma maravilha. A gente ficava contando os trem na mão, na câmara de Neubauer. E aqui é ótimo, essa maravilha aí do contador automático. É isso. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tenho certeza que vão ter milhões de dúvidas. Depois que a palestra acabar, eu acho que vocês vão ficar pensando sobre isso, vão surgir outras dúvidas também. Eu estou à disposição do que vocês precisarem, né? Espero que a intenção da palestra foi essa mesmo, só mostrar uma outra possibilidade e instigar um pouquinho a curiosidade de vocês. Pesquisem muito. E essa foto, assim, eu falei isso dessa palestra da semana passada e eu vou falar a mesma coisa, né? Eu tenho certeza que isso vai mexer com muitos sonhos, com muitas vontades, como mexeu com os meus quando eu assisti as palestras do Canadá, nem foi sobre veterinária, não tinha ninguém da veterinária assim, que eu conhecesse que pudesse assistir alguma coisa, mas mexeu muito comigo. E eu não quero brincar com o sonho de ninguém, né? Então eu vim aqui só mostrar que é possível mesmo. E o que vai te separar, né, do seu agora para o seu sonho é uma única decisão que você precisa tomar. A partir do momento que você tomar a decisão, é sentar, fazer uma listinha, quais são os passos que você tem que dar para conseguir o que você quer. Não fiquem, né, por mais que às vezes os não, as coisas que não dão certo doam, elas não devem ser motivos para a gente desistir, tá? Eu não consegui entrar na universidade no tempo que eu quis, não tinha vaga no tempo que eu quis, o meu inglês não desenvolveu do jeito que eu queria desenvolver, né? Eu tenho também as minhas inseguranças, as minhas coisas, como eu falei aqui, mostrei para vocês. O inglês é uma coisa que mexeu muito comigo, ainda mexe, né? As nossas próprias cobranças que a gente tem. Então, né, só para mostrar para vocês mesmo que nós estamos no mesmo barco, nós somos humanos como qualquer outro, a gente tem medos, a gente tem anseios, a gente tem sonhos, mas a gente tem que pegar a força de onde a gente nem sabe que tem para tomar as decisões e realizar os sonhos que a gente tem. Né? Que mesmo que não seja morar fora, que seja fazer uma pós-graduação no Brasil, né? Um doutorado que você quer, um mestrado, ou um trabalho que você almeja muito, que você quer chegar, num cargo que você quer chegar. Então, o que te separa disso é só a decisão, né? De você decidir que você quer e que isso vai acontecer. Nem sempre no tempo que a gente quer que aconteça, mas se a gente trabalhar duro e não desistir no meio do caminho, a gente consegue. Às vezes desistir é mais fácil, né? Mas às vezes é mais dolorido. Então é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, fico muito feliz.